Boa noite, meninas. Meu nome é Nádia, sou Edith. Eu sou líder na Sara Nossa Terra da Granja Viana. Sou 12 direta, dos nossos pastores. Tenho 4 células abaixo para a honra e glória do Senhor Jesus, Muito feliz por isso. E participo aí do Ministério de Organização de Eventos da Sara Nossa Terra, E é uma honra de verdade estar aqui essa noite, dando abertura para o culto Mulheres Vencedoras, que é um culto que mora no meu coração, é um culto que edifica demais a minha vida, Edificou e continua edificando. Então é um prazer realmente poder dar abertura aqui nesse culto. E antes de eu dar uma palavrinha com vocês, eu gostaria de passar para vocês a agenda, A agenda da nossa igreja local. Aos domingos, culto da família, Todos os domingos, culto da família. Às terças, culto de campanha. Toda última quarta-feira do mês acontece o nosso culto Mulheres Vencedoras, Também às quartas nós estamos com uma reunião de oração, um grupo de reunião de oração, das 7 às 8 horas da manhã, presencial na nossa igreja, e sábado, nosso arena. Curso de casais. As inscrições já estão abertas, Já vai acontecer uma nova turma agora em março. E o nosso encontro Mulheres Vencedoras, Que já está sendo organizado com muito carinho, com muito amor para todo mundo. E participem, As inscrições estão abertas. Busque o seu líder, Busque alguém da igreja para maiores informações. Convide mulheres a participarem, a ser bênção, Tem muita surpresa aí nesse encontro de mulheres. Amém? Bem, a nossa pastora, Cláudia, quando ela me direcionou a estar aqui para dar uma palavrinha, ela me norteou falando que eu falasse um pouco sobre intimidade com Deus e essa busca, da intimidade, que muitas vezes as pessoas se desanimam a buscar, Uma apatia em relação a essa busca e em relação a Deus, o que é muito triste. E eu, refletindo sobre isso, eu coloquei em oração esse tema, diante de Deus, e raciocinei o que levam as pessoas a se desanimarem, nessa busca, nessa intimidade com Deus. Esfriar, esfriar o primeiro amor. E lá em Gênesis 3:8 diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Existem algumas sensações, que o ser humano não suporta sentir muitas vezes. São sentimentos que causam dor, causam medo, solidão, desprezo, sentimento de abandono, de rejeição. Eu acho que isso tem muito a ver com aceitação, O ser humano, ele deseja ser aceito o tempo todo. Não existe um ser humano que lá no fundo não se importa, Um pouco com o que o outro pensa, o quanto ele é aceito. E isso, uma prova disso na realidade são as redes sociais. O que tem acontecido? As redes sociais, as pessoas têm buscado essa aceitação e posta foto, e posta várias coisas em busca dessa aceitação. E é um sucesso as redes sociais, porque as pessoas têm conseguido, de certa forma, através de quantas curtidas, quantas visualizações, se sentir amada, se sentir aceita, por números, infelizmente por números. Então o ser humano, ele busca essa aceitação. E isso vem da infância, desde lá dos nossos pais mesmo, em relação ao abandono, muitas vezes causado pelos pais. E tem abandonos nessa vida que foram causados na nossa vida, mas tem abandonos que nós mesmos causamos, infelizmente, E nenhum desses, eu penso assim, seguindo a linha do raciocínio, nenhum desses é pior. Nenhum sentimento desses é pior do que você se sentir abandonado por aquele que a gente nunca pensaria que nos abandonaria, que é Deus.
né? E as pessoas, elas podem sim nos abandonar. Mas uma coisa que um sentimento que a gente não tolera é o do abandono de Deus em relação a nós, né? Esse sentimento, esse pensamento a respeito a Deus, por incrível que pareça, é um dos mais recorrentes. As pessoas pensam que estão abandonadas por Deus, que Deus não olha mais para ela ou para nós, né? Quantas vezes eu também pensei isso? Porque a gente olha para Deus através do nosso crivo. Aquilo que a gente pensa, a forma como a gente vive, a nossa medida, né? A gente olha para Deus através da nossa medida. Usamos essa medida com essas pessoas e nós pensamos que muitas vezes Deus usa ela conosco também. Nós analisamos Deus pelas nossas deficiências, pelas nossas limitações, muitas vezes. O ser humano, na verdade, é assim. A gente é eficiente em abandonar, eficiente em mudar, eficiente em esquecer, né, em deixar para lá. E Deus? Será que Deus é assim? Né? Será que existe um momento em que Deus olha para a gente e fala, chega, não vale mais a pena, eu não quero mais? Será que Deus é assim? Em alguns momentos da vida, a gente pensa que é assim, exatamente assim, né? Talvez é assim que você esteja se sentindo hoje, ou às vezes eu já me senti algumas vezes assim, abandonada, órfã. Talvez você pense isso porque pessoas agiram com você assim um dia. Ou você cometeu tantos erros, né, na sua vida que pensa que Deus nunca mais vai olhar para você de uma boa maneira. Vai pensar, Deus não me aceita mais, né, porque eu fui longe demais, eu errei demais com Deus. Esse é um defeito nosso, né, seres humanos. Nós temos esse defeito de achar que Deus vai nos desamparar, né, pelas nossas quedas, pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos. E Gênesis 3, o texto que a gente leu agora, diz, se você ler ele por completo, ele conta a história, diz exatamente, demonstra exatamente isso, né? A primeira queda do ser humano. A Bíblia disse que Adão e Eva pecaram, e eles pecaram. E Deus disse que havia somente uma árvore, que eles não deveriam comer do fruto, que eles não poderiam comer do fruto, né? E eles comeram exatamente do fruto dessa árvore. A árvore que estava no centro do jardim. E o jardim inteiro era de Adão e Eva. Né? Tudo ali pertencia a Adão e Eva. Deus deixou livremente para que eles fizessem absolutamente tudo o que eles quisessem, mas deu uma única ordem: não comam do fruto da árvore do centro do jardim. E foi exatamente desse fruto que Eva e Adão comeram. E entrou o pecado. Né? Então, era tudo deles. Era para eles fazerem tudo o que eles quisessem. Deus pediu apenas uma coisa: a árvore do centro do jardim não comam, não coloquem. É como se a gente falasse com uma criança, né? Não coloquem o dedo na tomada. O que a criança faz? Exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai colocar o dedo na tomada, né? Então, parece que aquilo que nós não podemos fazer, isso sim eu quero fazer, né? E Deus diz: você pode fazer o que quiser, mas nem tudo lhe convém. É nisso que a gente tem que pensar o tempo todo. O problema é que a gente quer muito mais, né? Nós queremos o limite da vontade de Deus e não o centro da vontade dele. Né? A gente está sempre testando os limites. Aonde eu posso ir? Até onde eu posso ir, né? Sem morrer, né? Será que isso eu posso? Será que isso eu não posso? A gente está sempre, infelizmente, testando Deus e não se brinca com limites. Nós não devemos brincar com limites, porque uma hora ou outra a gente vai se prejudicar, uma hora ou outra a gente vai se arruinar, a gente vai cair, né? Limites, eles não foram feitos para serem testados, né? Muito pelo contrário, e muito menos para permanecer neles. A gente não vive na corda bamba, nos limites da vida. Os princípios, eles foram feitos para serem cumpridos, né? E não provados também. A gente precisa obedecer os princípios de Deus, né? E não o tempo todo provar os princípios. Então, o melhor lugar para o ser humano é o centro da vontade de Deus, né? Não é o limite,
é o centro da vontade de Deus, né? Porque lá não tem perigo, lá não tem risco, lá não tem medo, lá não tem abandono, lá não tem caos, lá não tem sentimentos ruins, o sentimento de rejeição, de estar órfã, né? Muito pelo contrário, o centro da vontade de Deus é o lugar onde há paz que excede todo o entendimento. O problema é que em algum momento da nossa vida, assim como Eva e Adão, o ser humano também peca, né? O ser humano também cai, o ser humano põe o dedinho na tomada, né? Faz aquilo que não deveria fazer. E aí cai junto o quê? A confiança no Senhor. Né? A gente pensa que Deus vai ser aquele que vai punir, né? Aquele que vai pesar as mãos, como antigamente se dizia, né? Eu ouvi muito isso. E que Deus nunca mais vai falar com a gente, nunca mais vai ter o sentimento genuíno, verdadeiro por nós, de pai paternal, aquele pai que pune, né? Que castiga. E Satanás, ele se aproveita disso, ele se aproveita dessa informação, né? De estarmos numa crise com Deus e ele coloca uma voz dentro de nós: você não pode, você pecou. E a ação do pecado de Adão e Eva diz que criou-se uma separação entre eles e Deus, que é o pecado. Né? Infelizmente foi quando o pecado entrou no mundo. Então um muro entre eles e Deus, é como se fosse um muro entre eles e Deus. Mas a diferença é que Deus, ele não desaparece do outro lado do muro, né? Deus, ele nunca vai deixar de ser quem ele é, ele nunca vai deixar de cumprir aquilo que ele disse que faria por nós, pelos filhos, né? Então, Deus, ele sonda a nossa natureza, o nosso coração, né? Todas as horas, aquilo que a gente sente, e a Bíblia diz que ele é fiel, Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. Mesmo quando nós pecamos, né? Deus não deixou de cumprir a rotina dele com Adão e Eva. A Bíblia nos fala que ele sempre, na viração do dia, ele chamava por Adão e Eva. E Adão e Eva ouviam os passos do Criador. Queridas, nós sempre mesmo ouviremos os passos do nosso Criador. Tá? Se você puder realmente deixar os seus sentimentos de lado e prestar atenção no Criador, você vai ouvir os passos do Criador. E a nossa decisão muitas vezes é o que? Fugir. Mas fugir do quê? Fugir do próprio pecado, é a vergonha. Né? Adão e Eva se esconderam de Deus. Né? Eles se esconderam de Deus enquanto a voz de Deus estava lá dizendo: ei, não fuja. Aonde vocês estão? Né? E é o mesmo movimento que nós fazemos muitas vezes. Deus perguntou para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente aqui, no mesmo lugar. E não importa. Não importa o que você fez ou o que eu faço, os pecados que a gente comete. Né? Deus sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, enquanto você viver, ainda há tempo. Né? O fato aqui é que você pode mudar o seu comportamento com Deus, mas Deus não muda o seu comportamento com você. Deus não muda o amor que Ele sente por você, o que Ele é com você. Ele é Pai, né? E a gente precisa entender isso, porque a única coisa que destrói esse mundo, né, que nós construímos entre Deus, né, e nós, é o arrependimento. É o arrependimento, né? O pecado constrói o muro, mas o arrependimento destrói esse muro. É difícil encarar Deus, né? Depois que você peca, depois que você erra, é muito difícil, mas os braços do nosso Senhor, eles vão estar sempre estendidos para nós, sempre estendidos, né? Como diz lá em 2 Crônicas 7:14, que é um versículo que a gente conhece muito bem, né? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus pode sarar a nossa terra.
né? E nós podemos sim ter intimidade com Deus, nós podemos nos achegar a Deus, ser afagados, acariciadas por Deus, né? Porque nós somos pecadores, sim, né? Todos somos pecadores, todos nós somos pecadores. Nós, mulheres, né, estamos aqui em busca de uma santidade como pecadoras. Mas se a vida está te fazendo acreditar que você está abandonada por Deus, em nenhum momento nós somos esquecidas por Deus. Em nenhum momento. Né? Deus não nos abandona, o Senhor não nos abandona, né? Ele nunca fará isso, nunca. Então, aquilo que você sabe, né? Todas as informações que Deus, através da palavra dele, passa para nós através dos nossos líderes, dos nossos pastores, bispos, né? Aproveite cada uma das palavras, porque é o próprio Senhor falando conosco, né? É preciso ouvir e é preciso haver uma transformação em você e em mim o tempo todo, quando a palavra entra. Então, aproveite essa chance, se entregue, reveja os seus maus caminhos e sare a sua terra. Ainda há tempo. Aonde você estiver, agora, nesse momento, todo sentimento de abandono, tudo aquilo que você realmente acha que falta, um vazio dentro de você, que seja preenchido pelo Espírito Santo, né? Pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz. Que você aceite esse sacrifício e que o Espírito Santo ele possa preencher cada um desses vazios, né? Desse sentimento de abandono, que você possa sentir novamente o amor de Deus, o amor de Cristo e creia, entregue-se verdadeiramente ao Senhor, porque Ele nunca nos abandonou e Ele nunca nos abandonará, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que vocês tenham um excelente culto, escute a voz de Deus, né? Se volte os teus ouvidos para a palavra de Deus, né? E volte-se para o primeiro amor. Amém? Deus abençoe a todas. Um beijo.
mim, eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração ao Ti, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração ao Ti, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração ao Ti, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo.
esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim.
querida mulher vencedora, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia e eu estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus para que nossas vidas sejam verdadeiramente edificadas. Nossa agenda, como vocês puderam ouvir através da vida da nossa querida Nádia, está recheada de bênçãos. Teremos, além de toda a programação da igreja, todos os projetos que a igreja proporciona para você ou também proporciona para aqueles a quem você puder convidar para fazer parte, coisas verdadeiramente maravilhosas. E nós temos novidade na nossa agenda. Teremos o nosso primeiro encontro online de mulheres no dia 27 de março e você é nossa convidada. Então, se você quiser maiores informações, aguarde nas nossas formas de comunicação online, mas se a curiosidade for grande, se antecipe, procure a sua líder ou depois que concluir nosso culto, no finalzinho ali na nossa sala de Zoom, que é o nosso movimento de altar, de adoração e de expressar a nossa gratidão a Deus, eu vou dar um pouquinho mais de insumos e de informações a respeito desse nosso encontro, que será incrível. E eu estou muito feliz porque nós tivemos o primeiro culto do ano em 2021, também de forma online, estamos aqui reunidas de maneira online, mas a cada culto que passa, eu tenho certeza que é a menos para que a gente possa daqui a pouco estarmos totalmente juntas, adorando, louvando e celebrando ao nosso Deus de forma presencial. As vacinas já estão aí, muitas mulheres profissionais da saúde que nós conhecemos, mulheres jovens há mais tempo, já foram vacinadas, e nós estaremos aí na expectativa iminente desse encontro, como nós tivemos em dezembro, e foi uma delícia, foi um maravilhoso tempo que nós tivemos juntas. E eu quero permanecer falando a respeito daquilo que Deus me deu, para que nós pudéssemos falar ao longo de 2021, que é o tema Minha Vida, Minha História com Deus. Nós temos falado a respeito de cada um dos milagres que Jesus ele fez após ele ter anunciado o reino de Deus. E esses milagres, eles têm nos edificado muito, eles têm nos ajudado a entender, um pouco mais, de forma profunda, um pouco mais além, indo um pouco mais no detalhe, ou através de uma sensibilidade maior, aquilo que Jesus ele traduziu para que nós pudéssemos aprender e crescer em graça, crescer em conhecimento, que vem através da palavra, da revelação da palavra de Deus. E nós iremos compartilhar, avançar um pouquinho mais hoje. Como eu disse, nós temos aprendido a respeito do reino de Deus, cada um dos milagres que Jesus ele veio nos ensinar, mas existem tesouros em cada um. E a gente precisa observá-los, então esteja atento, anote, ou então concentre-se, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar poderosamente com você, de forma individual, amém? O milagre que nós falamos no culto passado, quantas lembram? O milagre da cura da paralisia, e nós traduzimos isso em uma fé que vai além, ou seja, cada um deles são como uma engrenagem, são elementos fundamentais que dão movimento no nosso processo de amadurecimento e crescimento no reino de Deus. Então eu recomendo você a ouvir cada uma das palavras que estão lá na nossa biblioteca de palavras, no nosso acervo de riquezas de conteúdo, para que você possa ser fortalecido e realmente assim edificado. Então, para que você tenha uma conclusão mais assertiva, nós vamos caminhar um pouquinho mais. E nós temos falado muito a respeito de cada um dos milagres, fundamentado no livro de Mateus, Não que os demais não relatem, mas aqui, para aquilo que nós estamos falando, o livro de Mateus ele nos ajuda muito. Ele é um pouquinho diferente do livro de Marcos, de Lucas, e também de João, mas ele fala através de uma estratégia de milagres, com uma cronologia diferente,
que nos respalda para aquilo que nós vamos aprender, né, a crescer emocionalmente e espiritualmente. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são fantásticos, porque quando nós entendemos o reino de Deus, nós passamos a ver, né, que existe um outro reino, que a maioria de nós está pouco preocupada em aprender ou conhecer do reino de Deus. A gente está mais preocupado com o nosso próprio reino. Nós construímos um reino próprio, um castelo próprio, com súditos, né, com um castelo gigante que se torna inclusive a nossa própria masmorra. E aí vivemos ali naquela vidinha medíocre, nos impossibilitando, nos auto-boicotando de viver algo extraordinário que Jesus tem para as nossas vidas. Então, hoje falaremos de um milagre muito importante, pois nós teremos que experimentar ele para que a gente viva com intensidade a realidade do reino de Deus. Um reino de paz, de alegria e de justiça. Então reserve aí em torno de 45 minutos, né? Já falei um pouquinho, para que você possa ser enriquecida através do aprendizado da palavra. E aproveite para abrir comigo, né? A palavra de Deus está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. A palavra de Deus, ela diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, suplicaram que saísse do território deles. Queridas, vamos orar. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença, nós oramos para que venha a revelação da tua palavra e nós possamos crescer, ó Deus, em nome de Jesus, sendo libertas pelo conhecimento da verdade. Nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar de maneira particular, individual, com cada uma de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando aí: puxa, a pastora já começou, né, falando de demônios e gente endemoniada. Mas, queridos, está aqui a cronologia de todos os milagres que Jesus ele realizou. Então, não menos importante do que os demais. Nós estamos pregando a respeito de crescimento emocional. O culto de mulheres é muito voltado para essa área de crescermos, de realmente encontrarmos libertação, para nos desenvolvermos na presença de Deus. E aqui nós temos uma série de particularidades e riquezas e curiosidades que ao longo da palavra você vai entender, né, qual é o objetivo final que nós vamos ter de aprendizado com Deus. E aqui, no versículo 33, né, tem algo que diz assim: que contaram tudo. Eles contaram, tem essa expressão ali, eles contaram tudo. Eles estavam, aquele povo, se referindo aos porcos e não aos endemoniados, né, dos quais só se referiram no final do texto, precedido da palavra inclusive, incluíram, né, eles naquilo que eles consideravam mais importante. E aqui a gente tem uma inversão de valores de fato, porque os porcos valiam mais do que os seres humanos naquela época. Porque os porcos, eles eram um meio daquele povo conseguir dinheiro, vendendo, enfim, para várias finalidades. Eles não comiam, os judeus não comiam, mas eles vendiam para quem comesse, para quem pudesse fazer outras coisas com os porcos. Então aqueles 2 homens, eles eram endemoniados, né? Pessoas endemoniadas são aquelas que não fazem nada daquilo que elas querem.
né? Mas sim aquilo que os demônios querem. Isso é ser possesso por espíritos malignos, né? A gente tem um estereótipo das pessoas endemoniadas, aquelas que falam grosso, diferente, que se contorcem todas, como naqueles filmes de terror. Mas a bem da verdade, isso torna inclusive mais difícil da gente identificar realmente quem está endemoniado. E é sutil. O diabo ele não mostra as garras assim de uma forma tão evidente. Ele vem de uma maneira, muitas vezes, não anulando essa outra forma, de que é difícil você identificar para confundir, né? Porque, afinal de contas, ele é o quê? O pai da mentira, é um mentiroso. Então vem para poder confundir. E aí, aqui nesse texto, o que eu quero propor para vocês é para que a gente possa sair do óbvio. Sair daquele estereótipo, dessas pessoas que vêm desta maneira, para que a gente possa entender nas sutilezas daquilo que Jesus ele tem para nos ensinar. Até porque Jesus ele não fazia teatro com demônio nenhum. Ele não ficava conversando, não ficava ali querendo que houvesse mais contorcionismo, né? Mais, enfim, de forma assustadora. Não, Jesus ele não queria teatro. Ele simplesmente dava uma palavra de comando e os demônios eles saíam da presença, porque eles não suportavam a presença de Deus. Amém, queridas? Então a gente vai sair aqui do óbvio. Mas então, por que esse é um dos milagres de Jesus? E ele é importante, né? Por que Mateus ele faz uma escrita diferente do milagre, desse milagre de Marcos e Lucas? Mas tudo aquilo que a gente precisa aqui, que Mateus ele fala nesse milagre, né? A gente tem como respaldo para aquilo que nós iremos aprender. Mateus, por exemplo, fala que eram 2 homens. Nos outros evangelhos nós ouvimos que era apenas um, né? Os outros evangelhos eles dizem muitas coisas a respeito desses endemoniados. Mas Mateus ele diz uma coisa só, que eles viviam nos túmulos e ninguém passava por eles. Viviam nos túmulos e ninguém passava por eles. Mateus não faz referência a outras coisas, mas ele dá importância a isso. Na realidade, ele não faz diferença nem para comprometer, né? A verdade, se eram 2 ou se era 1. Porque tanto no costume judaico como no costume grego de escrever, se houvessem 2, mas apenas se destacasse 1, era suficiente para fazer referência somente a esse que se destacara. Então, aqui não importava, embora a gente vai olhar um pouquinho mais para frente e entender que nessa delicadeza, sutileza, existe um aprendizado aqui para nós. Então, esse recurso ele é usado pelos outros evangelistas e não é usado por Mateus. É esse detalhe da língua grega. E quando o texto ele diz que os endemoniados vinham dos sepulcros, gostaria que pensassem em sepulcros, diferente dos cemitérios convencionais que a gente conhece. Sepulcros naquela época eram cavernas ou buracos em pedras, né? Em grandes pedras. Lembram do sepultamento de Jesus? Então, é mais ou menos essa referência, o costume daquela época, né? Os mortos eles eram colocados em cavernas e não eram enterrados. Então, os endemoniados se escondiam em cavernas, junto com os mortos. E isso aqui é um fato muito importante, porque a palavra utilizada, né, nesse texto, para aquilo que eles se referem como violento, lembra ali em cima? Deixa o texto aberto, quando ele fala da violência daqueles homens endemoniados. A palavra grega para essa expressão de violento era chalepos, ou chalepos, que não significa somente ou necessariamente violência física, agressividade e atos de agressividade ou coisas dessa natureza. Então ela tem uma abrangência um pouco maior. Significa também todo tipo de dificuldade. Significa ser difícil, ainda que signifique que a pessoa tenha muita força, não se refere necessariamente ou somente, nesse caso,
a força física. Olha que interessante, né? Pode ser ainda força de argumentos. Mulher de Deus, pode significar aqui, nesse texto, força de argumentos. Quantas mulheres aqui são fortes em argumentos? Quantas são? Você é? Pensa nisso. E então aqui, dessa palavra, também derivam expressões como coisas nulas ou coisas baixas, né? Pode-se então estar falando aqui não necessariamente de uma violência física, mas de um posicionamento que é imutável, inalterado. Tudo que se tenta fazer com aquelas pessoas endemoniadas é em vão. Deu para entender um pouquinho? Abrir um pouquinho, lembra que eu falei, vamos sair do óbvio? Então, um entendimento a respeito dessa palavra aqui, nesse texto, é isso. Não se refere apenas a uma força ou uma violência física, mas também a força dos argumentos. Na outra frase que ele coloca aqui, e ninguém podia passar por eles, é usada a palavra grega eschuo, que significa ninguém tinha força ou habilidade para prevalecer sobre qualquer coisa física ou não. Olha que interessante, né? Ninguém tinha força ou habilidade para prevalecer, contra aquelas pessoas, né, que estavam totalmente endemoniadas. Quando é usada também nesse texto a palavra caminho, a palavra grega no original é odos, H-O-D-O-S, que tanto pode se referir à viagem como a qualquer tipo de progresso. Então, diante disso, eu sei que é muito conceito, mas presta atenção aqui um pouquinho. Eu vou parafrasear, utilizando o significado original de cada uma dessas palavras, aqui descritas no texto, no original, palavras no grego. Eu vou colocar de uma forma que não compromete a verdade, presta atenção, não compromete a verdade, mas facilita o nosso entendimento. Amém? Parafraseando. Então, né, eram dois homens com argumentos tão fortes e tão endurecidos que nada nem ninguém conseguia mudá-los. Ninguém conseguia ter progresso com eles. As coisas eram somente do jeito que eles queriam. Eles tomaram uma forma e ninguém conseguia mostrar que podia ser uma forma diferente. É isso. Trocando o texto por uma visão além do óbvio, que traduzindo significa. E aí, aqui não mudamos a verdade, apresentamos esse versículo para facilitar o nosso entendimento, e agora eu quero que nós possamos, olhando à luz, né, dessa referência, identificar situações parecidas nas nossas vidas, que sejam da mesma maneira assim, como esses homens que estavam endemoniados. Veja, eles não estavam se contorcendo, falando grosso, mas eles tinham todo esse posicionamento imutável com relação à força nos argumentos, a questão de não progredir em nada na vida, de serem resistentes. E muitas vezes nós também somos assim, diante das situações que acontecem na nossa vida. E esse conceito, né, o conceito de ser imutável em uma posição, a gente fala com muita frequência, olha, não adianta, eu não vou mudar mesmo. Pode ser caracterizado como uma forma de endemoniamento, olhando, expandindo aqui o que diz esse texto. Então é importante parar e pensar nesse momento, né? Se você é do tipo de mulher que ninguém consegue fazer progresso em sua vida, ninguém consegue entrar na sua vida, se é somente do tipo, olha, eu sou assim mesmo, eu não mudo, até porque você não confia em ninguém, está na hora de ter um encontro com Jesus e receber uma libertação em nome de Jesus, e será nesse culto. Amém, queridas? A gente percebe que o texto fala, né, eram dois endemoniados, e lá no livro de Marcos falam que eram 2.000 porcos. E aí a gente pegando os dois e juntando, fazendo referência à importância
Tem pessoas que levam muito a sério essa questão do motivo pelo qual alguns números são citados na Bíblia. Particularmente, eu acredito muito que para muitos existe um significado muito importante, mas com muito cuidado eu falo isso. Mas aqui o número 2, ele representa algo para nós. O número 2, ele representa a nossa capacidade de escolher. Então, não foi à toa que tinham 2 endemoniados, citados em Mateus, e 2.000 porcos, citado no livro de Marcos. Creio que tinham porcos lá, né? Mas a coincidência desse número mostra uma comparação e um paralelo entre aqueles homens, o número de homens e o número de porcos, né? 2 na Bíblia, gravem isso, significa o número da escolha. E aquela era uma condição na qual o homem poderia ter escolha, mas ele não escolhia. Ele vivia aquela vida, ele era endurecido e ele não escolhia como os porcos. Ele vivia exatamente como os porcos. Olha que coisa triste demais de você ouvir a respeito daqueles que vivem subjugados pelas influências malignas. A figura dos porcos, ela foi escolhida aqui, eu creio nesse texto, né? Porque eles representavam o que havia de impuro, que havia de imundo para os judeus. Impuro é o que, um dos significados, é o que não guardou a razão original de ser. Eu vou ler de novo isso que eu registrei aqui e destaquei. Impuro é o que não guardou a razão original de ser. Impuro é o que nasceu para ser livre, mas foi domado, domesticado, alterado em sua essência pelo mal. Quantas aqui reconhecem situações na sua vida onde você foi alterada na sua essência e não consegue viver a liberdade em Deus? Esse texto especificamente é também um paralelo, né, entre o porco e o homem, porque o porco ele faz essa referência àquilo que é imundo. Então, aqui eu posso dizer algo a respeito do que eu observei. Deus faz cada um para um determinado fim. O conceito de puro ou impuro aqui era em relação, por exemplo, àquilo que poderia servir como alimento para o povo. E o porco não podia, não para aquele povo judeu. A Bíblia faz uma diferença entre animais puros e animais impuros. Ela separa. Os animais puros são feitos para serem comidos pelos homens e os impuros, não. Então o porco, ele não era para ser comido. Pastor, onde você quer chegar com essa conversa? Né? Calma que você já vai entender. O porco ele não era feito para ser comido. Originalmente, Deus não fez o porco para alimentação humana. Tanto é que a palavra porco que está aqui na Bíblia, nesse texto, no Velho Testamento, não é o porco caseiro. Aquele que a gente vê nos filminhos infantis, cor-de-rosinha. Mas o porco selvagem, né? Alguma coisa como um javali ou qualquer coisa dessa natureza. Então a comparação entre os porcos e os endemoniados é que os porcos naquela condição estavam fora do propósito para o qual eles foram criados. Assim como um homem endemoniado está fora do propósito para o qual foi criado. Foram alterados em sua natureza. Esta é a semelhança entre um e outro, entre o homem endemoniado e entre o porco. Eles foram alterados em sua natureza original, criada por Deus. Para os demônios, isso não faz a menor diferença. Acho que eles querem alguém para poder dominar. Então, estarem naqueles homens ou nos porcos era um ambiente propício para eles agirem. Nos dois ambientes, para os demônios, né, eles estavam deixando com que eles estivessem fora dos propósitos de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para você gravar, anotar e registrar. Deus faz cada coisa para um determinado fim. Você foi criado para um determinado fim, de bênçãos e de vitória. Quantas creem nisso, digam amém comigo. Todo ser que está fora do propósito para o qual foi feito é ou está em um estado de impureza. Este ser está na mesma condição que o porco está para alimentação, impuro,
porque ele não havia sido naquela época para aquele povo criado para aquele determinado fim. Então, eles não comiam porcos. Presta atenção em mais uma coisa que eu vou dizer para você. Tudo que não está na condição original criada por Deus está impuro. Quais são as áreas da sua vida que você não está na condição original de Deus, vivendo a plenitude das bênçãos do Senhor? Nessa área, você está impura. Precisa passar por uma purificação. E isso só acontece na presença do Senhor. Você crê nisso? Abram comigo a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 19. A palavra de Deus, ela diz assim: a natureza, olha que linda essa passagem, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Veja bem, queridos, a natureza geme, a natureza chora, pedindo para nós que somos mulheres de Deus viver o verdadeiro propósito para o qual nós somos criados e nos tornemos puras. A natureza geme, a palavra de Deus diz isso. Por que, pastora? Porque lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, pensem, ou reflitam, uma das definições de pureza é o que não se mistura. Deus não se mistura com o pecado. Nós não podemos nos misturar com o pecado. Nós temos que viver uma vida buscando sermos santas em Cristo. Jesus, no texto, estava mostrando que aqueles homens que não estavam vivendo na condição que Deus os criou para viver, estavam impuros como os porcos. E você? Você está sofrendo? Vive sofrendo? Você não foi feita para isso, querida. Você vive presa a alguma coisa? Você não foi feita para isso. Não consegue se livrar de alguma coisa? Não foi feita para isso. Quando o homem no Éden se deixou levar pelo pecado, ele deixou de viver da maneira como Deus o criou para viver. Jesus, ele foi como humano, um homem que viveu o seu propósito. Então nós podemos também. Jesus, ele não aceitava as coisas de forma diferente do que elas foram criadas para ser. E a gente não pode também aceitar. As circunstâncias vão acontecer na sua vida, mas não permita com que elas determinem ou alterem o seu propósito de vida. Amém? Deixar com que a nossa natureza seja alterada muda nossa forma, nosso jeito, muda a nossa utilidade. Ao longo do tempo, o diabo ele foi alterando a humanidade depois da queda, né? Da forma que foram alterando lá atrás no texto. Aqueles homens foram sendo alterados, endemoniados, né? Então, o diabo ele é astuto para fazer exatamente isso. E quando nós alteramos ou permitimos alterar a natureza de Deus em nós, nos deformamos e nos inutilizamos. Que coisa horrível. O pior é que ao longo do tempo isso passa a ser normal. O diabo ao longo do tempo passou a ser normal na vida das pessoas, né? Ou as coisas que vêm dele também são normais. Como tudo de ruim muitas vezes passa a ser normal. Quando nossa natureza em Deus é alterada, deformada ou inutilizada, passamos a ver como normal as coisas que são do mundo. Essa semana, quando eu tive uma experiência, eu estava procurando uma notícia aí, o pastor falou, e eu sou muito daquelas, dificilmente eu vejo televisão, não tenho muito tempo para isso, não que seja ruim, não é uma crítica, mas eu fiquei sabendo daquela pessoa lá, do reinado lá, não vem ao caso, nem lembro direito os nomes, mas que tinha
abdicado da coroa, lá da vida, né, de reinado. Eu fiquei, nossa, que coisa esquisita, uma pessoa abrir mão, né, do reinado, de viver em castelos e tal, e eu queria ouvir a respeito. Meu filho estava do meu lado, e a matéria no jornal sensacionalista estava passou a respeito, infelizmente, das vítimas do Covid, passou a respeito da violência doméstica, né, e uma série de outras coisas, e eu ali, prestando atenção, porque eu queria ver, na verdade, a matéria do príncipe lá e da esposa dele. E meu filho virou para mim e falou assim: mãe, tanta coisa ruim acontecendo, ele me chamou a atenção. Você tá aqui interessada em ver a história do príncipe? Eu falei: filho, né, eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo, mas às vezes isso passa desapercebido de fato. Se você me perguntar quantos foram os mortos, eu não lembro. Se você me perguntar se a pessoa que fez a violência doméstica com relação à esposa, se foi ou não condenado à prisão, eu não lembro. Mas eu lembro que ele abdicou da coroa. Então, sempre que a gente fica ali muito refém dessas coisas que vêm do mundo, a gente pode cair na cilada de fragilizar ou de banalizar coisas que realmente são importantes. Sempre que se está alterado pelo pecado, se vive desta maneira, queridos, banalizando aquilo que é ruim. Então eu fiquei muito atenta, esteja atenta a isso. Eu dei um exemplo bobo, mas é algo que muitas vezes deve nos chamar a atenção. Sempre que se está alterado pelo pecado, mais uma coisa, se vive em cavernas. Aquela área onde nós estamos alteradas, deformadas ou inutilizadas, estamos mortas. Vivemos em cavernas, sepulcros, né? A morte está lá, exatamente nessa área. E sabemos que esses comportamentos geram morte. A gente até sabe, mas a gente acaba passando, desapercebido. Continuamos fazendo porque de alguma forma a gente foi alterada em nossa essência, corrompidas, né? Seja por aquilo que for, pela desculpa que nós possamos dar, mas a gente foi alterada. E Jesus, ele nos ensina muito. Jesus, ele saiu da terra onde ele estava e ele foi para uma terra dos gentios. Nesse texto, a região de Gadara, que era uma região que quase não tinha judeus, para nos ensinar. Ele foi lá nos ensinar que a gente precisa voltar à nossa condição original. Ele veio dizer que tirar os demônios da impureza, só Ele pode nas nossas vidas, os espíritos malignos, porque nós não fomos criadas para ser assim, que te fazem mal esses espíritos e essas influências, porque nós não fomos criadas para ter. Grave isso. Deus não nos fez para a maldade em qualquer expressão que possa aparecer, ou da maneira como essa maldade possa se apresentar de forma disfarçada. Deus não nos fez para a impureza. Deus não nos fez para sermos prisioneiras do pecado, seja em qual área for. Corrupção no dinheiro, sexo ilícito, vícios, dependências, mentiras, idolatria, fofoca, maledicência, violência, briga, ira, cólera, cobiça, inveja, vingança, indiferença, frieza, sentimento de derrota. Nenhum deles. Nós não fomos criadas para ser queridas. Por isso a nossa essência está sendo corrompida pelo diabo. Ele trabalha muito para poder te destruir. Por isso nós precisamos trabalhar o dobro para conhecer o reino de Deus, estarmos próxima do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quem age dessa forma que eu citei, dando vazão ao pecado, dessa forma impura, está endemoninhada, dominada pelos espíritos malignos, sem precisar rosnar e virar as mãos e contorcer. Aqueles dois homens foram alterados pelo mal e para o mal. Jesus, ele veio libertar, Jesus veio trazer a condição original. Essa condição é de sermos livres. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Porque ser livre é a condição de poder dizer: a minha história, quem faz sou eu e Deus. Minha vida
É minha história com Deus. Não será a drogas, sexos, relacionamentos abusivos ou codependentes. Porque não é um erro que escreve a minha história, não é a história dos meus antepassados que escreve a minha história. Não é o meu passado que escreve a minha história. Tudo que eu faço hoje é tão maravilhoso e absoluto que tem relevância para a eternidade. E eu estou escrevendo, comece você a escrever agora, porque na sua vida não é um ponto final. Se você até agora pecou, não é um ponto final, é só um ponto final para o pecado, mas é reticências para aquilo que Deus tem de melhor para você. Em nome de Jesus, repete assim comigo: eu escrevo a minha história com Deus, porque eu fui criada para ser assim, livre, para ser pura. Amém, queridas? Eu fui criada para ser pura. O que Jesus fez na vida daqueles homens? Jesus os libertou daquele que tentou alterar a essência deles. Frases assim como: eu sou assim, sou de uma família assim, não tem jeito, não posso mudar. Todas essas frases são expressões de quem está se permitindo ser alterada em sua natureza em Deus. Quando Deus nos criou, Ele deu um comando. Lembra? Lá no Éden? Dominem, reinem. E nesse comando não tinha qualquer forma de escravização, não. Fomos criadas para dar a palavra de comando, para construir. Temos essa voz que constrói, digam amém. E por que muitas vezes essa voz ecoa para a destruição? Porque estamos alteradas na nossa essência, pastora. E nós precisamos voltar para Deus. Quando estamos alteradas em nossa essência, em uma determinada área em nossa vida, essa área é guardada em uma caverna, em um sepulcro, que leva à morte, lugar de morte. E como aqueles endemoniados, não deixamos ninguém tocar naquilo. De novo usamos argumentos. Lembra lá do texto que eu falei que era o forte dos argumentos, era a força dos argumentos, é uma das características num plano mais aberto sobre estar endemoniado. Usamos argumentos para nos convencer, inclusive dizemos: não tem jeito. Eu já orei, já jejuei, já fiz tudo o que podia, mas não mudou. Não vou tocar mais nesse assunto. Eu respeito, querida. Então vive como uma pessoa endemoniada. O problema vai ser somente teu, mas não é o que nós queremos. É por isso eu digo nós, não é o que eu quero, o que Deus quer, o que o Espírito Santo, que as pessoas que te amam querem para a tua vida. Só não faz a única coisa que você tem que fazer. Você deixa de fazer, deixa de ser. Orou, mas não deixou você ser. Jejuou, mas não se tornou aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não quis pagar um preço de mudança, então ficou esperando Deus fazer. Essa é a parte que todo crente gosta. Eu tô aqui esperando em Deus. Mais fácil falar que Deus está agindo e não fazer nada a respeito. Jesus, ele veio te libertar, querida. Só possui o reino aquelas que aceitam não se render ao pecado ou que não se permite ser alterada por ele. E muitas são. Anos de igreja se permite que o diabo entre na mente e sejam alteradas em sua essência. Nós temos que desejar do fundo do nosso coração viver na condição original criada por Deus. Tem uma frase de um cartunista famoso que diz assim: todo homem nasce original e morre um plágio. Isso é muita verdade. Mas eu posso colocar numa linguagem um pouco mais crenteza aqui. Toda mulher nasce original, mas morre alterada em sua essência. Se permitir. Misericórdia, pastora. Tem que ser de forma diferente. Querida, Jesus, ele já morreu em nosso lugar para que possamos ir em busca de vivermos livres do pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui falando tudo isso para você. Você pode falar: quem é essa mulher para estar me falando tudo isso? Eu estou aqui em nome de Jesus representando a palavra de Deus. E eu quero dizer para você
que o interesse é em que você saia desse lugar liberto em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele já morreu no nosso lugar. Então, não precisamos mais viver isso. Não fomos feitas para viver da maneira como vivemos hoje. Destruídas por nós mesmas. Destruidoras de nós mesmas. Você não foi feita para ser humilhada por nada e ninguém, desrespeitada, para não ser ninguém, para não dar em nada. Agora, se você está nessa condição, a notícia que eu tenho para você é que Jesus ele veio para te resgatar. Amém? Queridas, não permitir-se ser alterada é ser como Deus é. Única. Você é única. Diferenciada. É isso que Deus fez. Você, dessa maneira, para que você seja. Satanás age para impedir aquilo que nos diferencia uns dos outros. Sabe o que se é quando o diabo nos controla? Uma marionete, já viram isso? Marionete? O diabo faz você acreditar em coisas que são mentirosas sobre você. Ele faz com que você se comporte de uma forma que não é a que Deus aprova. Traz doenças. E você se conforma com aquilo. Você não foi feita para ter as maldições da sua família de origem. Deus ele te fez para ser sã, em nome de Jesus. Para que tenha fé, inclusive para ser curada. Eu converso com muitas mulheres, né? E o que mais me espanta é que quando afirmações como essas são ditas para elas, incomodam mais do que trazem esperança. Isso é muito triste. Tem pessoas que acabam fugindo, inclusive, de conversas como essa, de discipulados, porque palavras de verdade incomodam mais do que geram esperança. Jesus ele atravessou o mar para se encontrar com esses dois endemoniados e libertá-los. Então, permita-se ouvir a palavra que liberta. Da mesma forma que ele atravessou o mundo espiritual para se encontrar com você, comigo e nos libertar hoje. O Espírito Santo de Deus está aí contigo, amém? No momento em que os demônios passaram para os porcos correram na direção do mar e morreram. Pastora, por que isso aconteceu? Em nenhuma outra ocasião Jesus tirou o demônio de um e colocou em outro. E Jesus não faria isso se não quisesse nos ensinar algo. Esse texto ele está nos ensinando que quem se permite ser alterado por Satanás ao longo da sua vida caminha para a morte. O salário do pecado é a morte. Ou a área da sua vida que foi alterada pelo pecado vai te levar para a morte. Primeiro você morre espiritualmente. Conhece mulheres assim? Alguma pessoa que fica o tempo todo afirmando que está fria na fé? Cuidado que ele desceu o primeiro passo para a morte, para se jogar do precipício. E depois até chegar à morte física, porque muitas adoecem. Adoecem fisicamente e morrem de morrer. Entendeu, queridas? Os porcos morrem no mar, os homens morrem espiritualmente. Você não vai viver o reino de Deus sendo alterada pelo pecado. A partir dessa palavra, se você identificou áreas que você precisa ser liberto, consegue afirmar e repetir comigo essa frase? Diga assim comigo: nunca mais vai ser como foi até hoje. Nunca mais vai ser do jeito como foi até hoje. Fomos feitas para reinar, para comandar, governar, para multiplicar, para crescer, para sermos prósperas. Você foi feita para isso, não aceite a sua condição atual, se estiver diferente disso. Amém? Sabe uma coisa que me faz pensar é que Jesus, mesmo libertando aqueles homens, ele foi colocado para fora da cidade, lembra do texto? Foi colocado por aquele povo fora da cidade porque só via aquilo que eles perderam financeiramente. O que acontece quando você é liberto através de Jesus? Você pode ser colocada para fora, isso é um risco. Pela sua família, pela sociedade, pelos teus amigos. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer a você é que o diabo se apresenta de muitas formas, inclusive trazendo facilidades, trazendo ofertas. E viver segundo o que Deus nos criou para ser exige de nós responsabilidade. Mas o diabo ele vem te oferecer tudo pronto, fácil. Fica a dica para você.
Se está muito fácil, desconfie. Pode não ser de Deus, pode não ser. Lembram da tentação de Jesus no deserto? O diabo veio para ele e disse assim: Jesus, para que o trabalho de você fazer o pão? Amassar a massa? Para quê? Transforma a pedra em pão. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria cedido ao pecado que o diabo queria induzi-lo, que às vezes é sutil de nós para a gente perceber. Lembra do que eu falei no início? Nem sempre o diabo se apresenta com chifre e rabo, nem com voz alterada. Lembra daquela música? Vem com a aparência do bem, mas a essência do mal. Foge, foge. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te mostrar quando você estiver caindo numa cilada. O diabo fez várias propostas aqui para Jesus. Falou para ele, ó, para que você vai construir uma imagem a seu respeito? Vai lá, ó, faz uma magia e voa. Jesus disse, ó, comigo não. Para que descansar em Deus, esperar nele? Procura uma cartomante, né? Lembra? Tá assustada com isso, queridos? Tem muita crente procurando cartomante. Tem revelação. Sabe por quê? Porque não descansa em Deus, não confia nas promessas do Senhor. Isso está repreendido em nome de Jesus. Porque não são essas mulheres daqui, amém? Mulheres vencedoras aqui não fazem isso. Amém? Posso ouvir um amém aí? Então, o diabo faz muitas propostas, sabe por quê? Porque ele sabia que teria que destruir Jesus, que senão o propósito, o plano seria cumprido. Mas Jesus também sabia quem ele era. Ele sabia para aquilo que ele existia, então ele não se deixou levar por nada e coisa nenhuma. E é preciso resgatar isso, caso você queira viver tudo que Deus quer que você viva. Você tem dentro de você um espírito que te dá força para abrir mão de tudo que te afasta de Deus, que te faz ter força para ser livre dos pecados e do domínio do mal. Você não precisa ser como você foi até hoje, amém? Deus veio restituir a tua origem. Não é preciso deixar de ser humana para ter a sua origem de volta. Isso não acontece de uma hora para outra, é construído. A Bíblia diz que Jesus ele crescia, ele se desenvolvia. E é preciso que você cresça também. Estou acabando. Jesus ele cruzou o mar. A Bíblia diz que ninguém conseguia cruzar o caminho daqueles endemoniados, lembra? Ninguém conseguia mudar a opinião daqueles homens. Porque eles eram muito fortes, endurecidos, eles anulavam todos os argumentos, eles tinham argumentos para tudo. Te lembra algo isso? Quando a gente muitas vezes se encontra com o Espírito Santo de Deus com aquela palavra de amor, dizendo perdoa, abre mão da sua vontade para que prevaleça a vontade de Deus. Mulheres com opiniões muito fortes, cheias de argumentos. Queridas, abra mão daquilo que te corrompe da essência de Deus. Não banaliza não dá mais ouvidos para aquelas vozes que vêm te induzir ao erro, ao pecado, e se renda à voz de Deus. Nós nascemos para sermos e fazermos a história de Deus. Nascemos para representar algo que é fantástico, incrível e sobrenatural. Nascemos para que nossa história, escrita em Deus, fale por si só, que Deus existe e Ele nos fez originalmente perfeitas. E estamos em busca disso dia a dia. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos 15, diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Esse texto ele tem 3 condições que nós precisamos ter: estar assentado, estar vestidas e estar em perfeito juízo. A primeira coisa é quando nós somos alteradas e não estamos em perfeito juízo. Vivemos do jeito que a vida nos leva, aceitamos o pecado, acreditamos nas coisas que normalmente se acredita para se justificar a si mesma. Isso não é estar no perfeito juízo. Eu quero dizer para você, mulher de Deus, construir coisas boas nas nossas vidas dá trabalho, mas é algo que vem de Deus. As coisas que muitas vezes se apresentam como uma solução fácil, nem sempre vem de Deus. Desconfie, porque você pode tomar decisões sem estar em pleno juízo. Estar em perfeito juízo significa estar segura, controlada, equilibrada nas paixões e nas suas opiniões. Jesus ele veio nos trazer isso. E a palavra assentado é katemai, que significa permanecer mais excelente, além da medida,
e poderosamente maior. Quando as pessoas estão sob endemoniamento, como aqueles homens, podem pensar que o diabo as tornará maiores, mas ele só diminui as pessoas. Lembra do que a serpente falou para Eva? Quer ser maior, Eva? Foi essa a oferta. Queridas, era impossível ser maior porque Deus a fez para ser do tamanho dele. É só ler a palavra. Quando abrimos mão do pecado e voltamos a ser o que originalmente o Senhor nos fez para ser, podemos perceber o quanto podemos ser maior do que o que já somos hoje. E uma das evidências de que foi liberta do pecado, de que de que alterou a forma que Deus a criou e que você se torna maior do que você é hoje. Essa é a evidência. Pergunta para você pensar por alguns instantes. Qual sua medida de algo bom? Qual sua medida de algo melhor? O que Jesus veio nos trazer é uma medida além dessa que você pensou. Aquele que é capaz, a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem esse poder. Digam amém. A Bíblia diz que aqueles homens, após sua libertação, estavam vestidos. Estar vestida significa estar protegida, internamente e externamente. Queridas, deixe Jesus entrar e libertar você. A Bíblia diz que ninguém havia conseguido mudar aqueles homens, mas Jesus mudou. Tudo que as pessoas dizem que você não muda, você mesma afirma isso. Deixa Jesus agir. Jesus, ele veio mudar a história daquelas que estão cansadas de correr na direção da morte. Os endemoniados, eles correm na direção da morte. Jesus veio mudar a sua história. Se você, através do seu pecado, está correndo na direção da morte, Jesus veio mudar a sua direção para a vida. Aquele povo que quis ficar em Jesus pensava que ele veio trazer prejuízo, porque os porcos eram fonte de riqueza, eram fonte de renda para eles. E eles não entenderam nada. Pensaram que era melhor os endemoniados ficarem endemoniados do que viver livre. Não somos feitas para sermos prisioneiras, para viver em cavernas. Jesus, ele disse na oração, tá lá, abra a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 17, 20 e 22, para a gente encerrar. João, capítulo 17, versículos 20 e 22. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Seja diferente do restante. Não corra para a morte. Pense no que está acontecendo na sua vida, queridas. Pense no que você está passando, no que você já passou, e entenda que você não foi feita para isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, 24. E vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Em Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. Eu vou ler mais uma vez esse para você. Ouça de olhos fechados, porque nós iremos orar em seguida. Palavra de Deus tem para você nessa noite. Tu, Senhor, é um Deus que guardarás, que guarda em perfeita paz aquela cujo propósito está firme, porque em ti confia. Oh Senhor amado, a presença desse Deus maravilhoso. Comece você a orar com Deus. Comece a receber do Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. E na tua presença nós oramos, Deus, eu elevo a minha oração ao Senhor.
clamando por cada uma das mulheres que ouviram essa palavra, que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem, para que recebam do Senhor a libertação, para que saiam desse lugar de prisão, de masmorra, ó Deus, em nome de Jesus, das correntes, dos sofismas, dos argumentos próprios, das convicções que não provêm de Deus, mas se voltem para o Senhor, que é da onde vem, ó Deus, a nossa esperança, da onde vem uma palavra que nos leva à vida. Oh Deus, a tua palavra diz: para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não queremos nos desviar no caminho, Senhor, mas queremos permanecer firmes no caminho que nos leva a Deus. Perdoa, Senhor, a cada uma que está apresentando um coração arrependido. Livra do mal, muda a mente, o coração, transforma a história e abençoa os caminhos. Abre os caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, para que elas possam, ó Deus, caminhar na direção do propósito que o Senhor tem, que elas possam viver originalmente como o Senhor as criou. Eu as abençoo cada uma das mulheres que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, nesse momento. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê um grande aplauso ao Senhor. Fique conosco, vamos lá para a sala de Zoom, orar mais um pouquinho na presença desse Deus maravilhoso, enquanto nós adoramos e adoramos. Quero pedir desculpas pela iluminação. Hoje eu tive que gravar a palavra um pouquinho mais tarde, mas Deus sabe de todas as coisas, então eu espero que a palavra tenha chegado até você de maneira preservada, que você tenha recebido de forma a poder vivenciar, experimentar e ser liberta por ela. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe você grandemente, que você possa compartilhar esse link com outras amigas. E eu quero dizer para você que eu amo muito você, amo muito sua vida. Fique na paz de Cristo, e não perca o nosso próximo culto, Mulheres Vencedoras. Que o Senhor te abençoe. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, pois ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, pois ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra.